meus irmãos, minhas irmãs. Em primeiro lugar, um dado do estudo teológico, ou melhor, dois dados. Se vê que neste Evangelho, Jesus, ele de fato se identifica como Filho de Deus. Antes ele estava pedindo segredo, que não era para falarem, que não era para comentarem, era para guardar o segredo. Agora, ele fala abertamente. Ele chama Deus de Pai. Então, existe um momento em que ele precisa manter aquilo em segredo, porque ainda não é a hora, ou seja, a hora dele passar pela paixão, morte, para poder ressuscitar. E depois existe um segundo momento em que ele exatamente fala e declara quem de fato ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Lembremos da passagem da sarça ardente, quando Moisés, no Antigo Testamento, perguntou qual era o nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Então, ele se declara Deus. E claro, porque agora já é o momento. Agora chegou o momento para ele assumir sobre si todas as dores, sofrimentos e pecados da humanidade. E agora é o momento dele assumir isso publicamente, porque na sua sabedoria infinita ele sabe que assumindo esta identidade de Deus, eu sou, diante dos judeus na época, aquilo iria resultar na sua paixão e morte. E o que isso nos ensina? Frei, saber deste dado do estudo bíblico, teológico, nos ensina o quê? Tudo na vida tem um momento. Até para Deus, e principalmente para Ele. Então nós precisamos aprender na caminhada da vida, nos desafios que enfrentamos no dia a dia, nos altos e baixos que todos nós temos, nas alegrias e tristezas, com os nossos defeitos e fraquezas, mas também com as nossas virtudes e alegrias, com nossas qualidades e defeitos. Precisamos saber que tudo tem um momento. E aqui nós lembramos um outro trecho na Sagrada Escritura que fala que para tudo debaixo do céu e da terra existe um momento certo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para tirar as pedras, tempo para recolher as pedras. E nós vivemos numa sociedade, num mundo acelerado. As redes sociais também colaboraram para esse aceleramento. Porque nós queremos tudo para ontem, para já. E isso, de certa forma, aumentou o nível de ansiedade para nós, como sociedade, como pessoas, nossos relacionamentos, naquilo que nós temos que resolver. Você manda uma mensagem para alguém em 1 minuto, se daqui a 5 minutos não vier a resposta, você já está se angustiando. E se nós pensarmos alguns anos antes das redes sociais, os mais velhos aí vão saber disso, eu estou 50, pode não parecer, mas eu estou. Então, vivi esses anos antes das redes sociais. Que às vezes você tinha que escrever uma carta
colocar a carta no correio. O correio levava praticamente uma semana, 15 dias para entregar na sua casa. E para receber a resposta, mais uma semana, 15 dias, levava um mês. A vida era mais lenta, era um outro ritmo. Frei, mas o fato de ser a carta, a mensagem chegar logo, a gente já saber, não agiliza? Agiliza. Mas também nos acelera do ponto de vista psicológico. Nos adoece, nos deixa ansiosos. Antigamente, até o próprio telefone, né? E eu não estou condenando nada disso. A vida, o mundo, a tecnologia, ela segue um curso histórico e que não adianta você simplesmente condenar as coisas, mas nós precisamos aprender a analisar o momento presente que nós vivemos para poder responder de uma maneira equilibrada aos desafios que as novas tecnologias e que toda uma série de situações que elas acabam nos propiciando e que nós precisamos ter equilíbrio e não deixar-nos adoecer por tudo isso aí, que está aí. Então, eu não estou me colocando contra o celular nem contra as redes sociais, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos desacelerar. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, o próprio celular hoje facilita demais a vida da gente, mas também nos coloca numa rota de ansiedade. Porque antes também vivi uma época que para falar por telefone com alguém, tinha que ir no posto telefônico, marcar o horário que ia telefonar e ficava esperando lá para receber o telefonema. Dizer, a coisa era mais difícil, a comunicação não era tão imediata, mas nós tínhamos mais paz. Tínhamos tempo de receber a notícia, sofrer aquele impacto, refletir sobre aquilo que ouvimos, acalmar o nosso coração para depois dar uma resposta. Não estávamos tão acelerados. Hoje em dia não, nós não temos tempo. A informação chega, você já reage, você está com o celular na mão, você já manda imediatamente a resposta no ímpeto de uma raiva, no ímpeto de uma mágoa, no ímpeto de um medo, no ímpeto de um desejo de resolver logo, no ímpeto de, às vezes, um ódio, enfim. Então, não dá tempo de refletir, não dá tempo de parar, de acalmar, de sossegar, para que nós possamos dar respostas mais equilibradas, racionais, profundas aos desafios ou aquilo que as outras pessoas ou o próprio mundo provoca em nós. Nós estamos acelerados. E acelerados, vamos respondendo mais com a emoção do que com a razão. Respondendo mais com o ímpeto do que com a calma de ter refletido antes de falar, de ter refletido antes de reagir. Então, esse evangelho nos dá essa pista. Existe um tempo para tudo. Não queiramos acelerar demais as coisas. Na vida, certas coisas levam um processo. Nós não vamos resolver tudo do dia para a noite, da água para o vinho, as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Muitas vezes é preciso paciência, muitas vezes é preciso resignação, muitas vezes é preciso respirar um pouco, parar para pensar, analisar.
Muitas vezes é preciso silenciar, como a Virgem Maria, que escutou o velho Simeão falando que uma espada de dor ia transpassar a sua alma. Imagina uma coisa dessa, a gente ouvindo um negócio desse. E ela foi fazer o quê? Foi meditar no coração. Não saiu logo ansiosa, meu Deus do céu, né? Agora o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou evitar isso? E como é que isso vai acontecer? Não, ela foi, silenciou. Então, eu não sei como é que está a sua vida. A minha já é bastante agitada, para o bem ou para o mal. Mas nos processos que você deve estar vivendo, o que está vivendo, tenha paciência. Aprenda a silenciar. Aprenda a dar tempo ao tempo. Não queira soluções imediatas, porque às vezes nem sempre a solução imediata ou a resposta imediata é aquela que convém, ou a mais equilibrada, ou a que é necessária para as situações que você vive. Às vezes é necessário esperar. Às vezes é necessário, aliás, na maioria das vezes, ter paciência. Refletir antes de agir. Refletir antes de responder. Refletir antes, inclusive, de passar notícias que às vezes até são mentirosas. Passar informações que às vezes são fake news. Não sair já acreditando piamente nas coisas, especialmente das redes sociais. Então, você vê que Deus nos ensina na própria maneira que Ele procede no Evangelho. Ainda não era tempo. Ainda não era o momento dele dizer, eu sou o Filho de Deus, eu sou. Então ele passou um tempo pedindo segredo, era tempo de preparar os discípulos, era tempo de caminhar pelos povoados, era tempo de operar a proclamação da boa nova, que era ele próprio, era tempo de semear. Aí quando chegou o tempo correto, de que ele precisava enfrentar a paixão e a morte de cruz para poder ressuscitar, aí ele toma a iniciativa de começar a dizer, como disse no Evangelho, quem me glorifica é meu Pai, chamou Deus de Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. Ele ainda não tinha feito isso. Mas agora chegou o tempo de fazer, e ele fez. Tomou a providência necessária, no tempo certo, sem precipitação, sem afobação, sem fazer as coisas no calor da situação. Porque muitas vezes, quando nós tomamos decisões no calor de uma discussão, de uma raiva, de uma decepção, são as piores decisões que nós tomamos. E tem problema, meu irmão, minha irmã, que não vai passar da noite para o dia. Tem coisa que você vai ter que aprender a conviver, ter paciência, perdoar, pedir perdão, dialogar, e muitas vezes mesmo isso não vai resolver e você vai ter que aprender a usar aquela máxima que o que não tem solução, solucionado está. Então eu preciso aprender a conviver o melhor possível dentro da situação, por mais incômoda que ela seja, fazer o melhor que eu posso. Porque senão, do contrário, meu irmão, minha irmã, nós vamos adoecer, querendo um mundo perfeito, querendo uma família perfeita, querendo colegas de trabalho perfeitos, querendo membros de comunidade perfeitos, querendo membros de grupos perfeitos, querendo
um trabalho perfeito, querendo situações da vida que tudo saia da maneira como nós desejamos, e a vida não é assim. E ela não é assim porque toda a realidade humana está afetada pelo pecado. E tudo que é afetado pelo pecado é fraco. Tudo que é fraco falha, é imperfeito. E nós precisamos aceitar essa realidade. Sim, nos trabalharmos. Sim, viver um processo de conversão. Mas aceitando que as imperfeições fazem parte da nossa natureza fraca. E por isso ter paciência, e por isso dar tempo ao tempo, e por isso não querer resolver as coisas da noite para o dia, inclusive até a questão do discurso da santidade. Ninguém é santo da noite para o dia. E aliás, nem somos nós que promovemos isso, é Deus que promove a santidade. E essa santidade ainda depende da nossa correspondência de amor, porque é no amor que se faz o santo e não em outra prática religiosa qualquer. Portanto, desaceleremos. Aprendamos a ter paciência. Aprendamos a esperar o tempo de Deus. Aprendamos que na vida nós não podemos resolver tudo e dar conta de tudo. Aprendamos que na vida algumas coisas também escaparão da nossa capacidade de resolução. E é preciso aceitar isso, ao invés de se precipitar e já querer, da noite para o dia, soluções que às vezes até não existem. Se aqui do meu lado existe uma parede, não adianta eu querer atravessar a parede. Eu tenho que aceitar que a parede é o meu limite. Eu tenho que procurar outro meio de atravessar para o outro lado, mesmo que seja dando a volta no quarteirão. A vida precisa ser assim, senão nós adoecemos. Nós estamos adoecendo, nos tornamos uma sociedade ansiosa, porque quer dar conta de tudo, porque quer resolver tudo, porque quer tudo para amanhã, e não tem paciência de compreender que as coisas têm o seu processo. Uma fruta não vai brotar da noite para o dia. Primeiro vem a flor. Quando aquela flor, as abelhas fazem lá a polinização, né? Depois aquela flor dali vai brotar um fruto. Aquele fruto vai estar verde. Depois ele vai amadurecendo aos poucos, leva tempo. Coisa que na nossa época nós não estamos aprendendo a ter a paciência das coisas levarem o tempo que precisam levar. Por isso, desaceleremos. Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos dê a graça de sermos pessoas que têm o equilíbrio de refletir antes de agir. Que tenha sabedoria de compreender que tudo tem seu tempo, não adianta querer resolver tudo logo. De ter a paciência com os processos da vida e o processo até nossos, interiores. E que também muitas outras coisas não se resolverão. Nós vamos ter que apenas e simplesmente aprender a conviver o melhor possível com aquelas situações ou realidades, dentro e fora de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.